E olha eu na área online. Bom dia, queridos alunos. Nono ano A. Laboratório de Física hoje, hein? Deixa aí esses comentários. Opa, olha o Bernardinho aí, já chegou esse menino aí, hein? Esse menino é fã. Também sou teu fã, menino. Tamo junto. Gabriel chegando, hein? Olha o meu time chegando aí, time de formandos do nono ano A, online aí. Né? Desejo a vocês aí um bom dia mais uma vez, né? Que dê tudo certo no andamento das nossas aulas remotas. Olha o John, né? Chegando, tô vendo aí, hein? Você chegando. Bom dia, queridos. Bom dia a todos mesmo. Então, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, nossa aula já começa a impulsionada, né? Eu sempre espero assim uns 30 segundinhos para o pessoal entrar, como sempre, né? Ah, nossa última aula do dia, né? Eu acho que sim, não sei se tem mais aula não após a minha. Nossa última aula do dia, fico aguardando ansioso aí, me preparando, né? Me preparando para que dê tudo certo. Ver as configurações desse Zoom aí direitinho, para não ficar, né? Atrapalhando às vezes assim o andamento da aula. E às vezes tem uns meninos aqui que, sei lá, apertam o botão errado. Eu estou tentando fazer de tudo, tudo certinho, tá? Então, olha lá, minha audiência aumentou, então vamos lá impulsionar a nossa aula. Vamos dar um impulsionar com a aula de hoje, queridos alunos. A aula de hoje, olha aqui, achei. Ah, achei a aula 100%. Vê se está tudo bem aí, gente. 100%. Olha o meu povo aí. Gabriel, Gessé, John. Cadê as meninas, hein? Jonathan, Júlia. Opa, chegou aqui. Júlia, o Quaresma. Olha aí. Júlia, Quaresma. O que o Quaresma está perguntando na aula de física laboratório que vai cair da apostila, toda a apostila? Na verdade, é o andamento da aula que a gente teve, né, meu querido? Até o capítulo, se eu não me engano, capítulo 3, capítulo 4. Eu espero que seja isso. Na verdade, o ângulo ele deixa aí bem separado direitinho, né? Para que a gente possa estudar. E aí, Mari? Coisa linda. Tamo junto? Vamos começar a nossa aula. Tá? Ok. 3, 2, 1. Ação. Gente, resistência elétrica. A gente já comentou sobre isso, né? As suas características, o que é a resistência elétrica, a diferença de potencial, corrente elétrica e a resistência elétrica agora de uma maneira mais aprofundada. Só uma aula especial para ela, né? Por que para ela? Porque quando eu falo de resistência elétrica, muitos dos nossos aparelhos em casa têm motivos, né, físicos para trabalhar com resistência elétrica. Todo aparelho que, de certa maneira, aquece um dispositivo trabalha com a resistência elétrica. Lembrando que a resistência elétrica é uma característica do condutor, tá certo? No caso, o fio condutor, e aí todo fio condutor, dependendo da sua situação, oferece a resistência elétrica alta ou baixa, tá? Então, a definição, só para a gente dar um reforço, né? A resistência elétrica ela é definida como a capacidade do corpo, que um corpo tem para opor-se, ou seja, né? Impedir a passagem da corrente elétrica. A unidade de medida
no SI, esse SI, gente, é das nossas aulas. O SI é Sistema Internacional, tá bom? É o Ohm, tá? Em homenagem ao físico alemão, né? O George Simon Ohm, tá? E é representada lá pela razão entre o que é resistência elétrica? É a divisão entre a voltagem, ou seja, a tensão, não é isso? Pela corrente elétrica, tá? Então, quando um condutor é submetido à diferença de potencial, ele passa a ser percorrido por uma corrente elétrica, que é constituída pelos movimentos dos elétrons livres. Olha aqui embaixo na nossa arte. Os elétrons livres, não é isso? No interior do condutor, tá? Parece que a aula é idêntica, mas eu falei para vocês que hoje ela vai ser tratada de uma maneira especial, tá? De uma maneira especial, certo? Só para ela mesmo. Então, quando esses elétrons livres entram em movimento, eles começam a colidir, né? Se chocar um com os outros, tá certo? E essa colisão é o que vai dar característica para a resistência elétrica, tá? Essa colisão entre os elétrons vai gerar aí uma dificuldade de movimento nesse fio condutor, tá? É como se fosse um pedaço de fio aqui, correto? Aqui os átomos, né? E aqui no meio desses átomos os elétrons livres. O símbolo da resistência elétrica é o mais simples possível, né? Eu tenho aí uma diferença de potencial, uma entrada positiva, um polo positivo e um polo negativo, correto? E para entender como é fácil, aqui está o condutor, é como se fosse um fio livre, e no meio desse fio, né, nós temos o símbolo de resistência. Olha lá, esse símbolo de resistência. É como se a corrente elétrica tivesse liberada aqui, livre, linda e maravilhosa, percorrendo o fio, e quando chega num certo ponto desse fio, ela aí já encontra dificuldade para atravessar livremente esse condutor. É essa dificuldade que nós damos o nome de resistência, correto? Então, quando se tem a resistência elétrica, há sim uma colisão entre, né, os átomos e os elétrons livres, e aí o calor, uma geração de calor dentro desse condutor, tá? Dentro desse condutor. Acho que ficou claro, né? Conforme a gente vai percorrendo o nosso caminho aí das aulas de laboratório, vai ficando mais fácil, né? Parece que é repetitivo, né? Parece que é repetitivo. A Mariana fala assim, a oscilação. Achei que era o símbolo de ocupação. Eu te entendo, mas não é não. É um símbolo de resistência, querida, tá? Símbolo de resistência, tá? Vamos continuar. Então, aí, a apresentação da resistência elétrica e aí alguns, né, modelos simplificados de resistência elétrica. Esse cara aqui é, parece a grade, né? A grade de uma churrasqueira elétrica. Vocês podem perceber que ele tem uma entrada e uma saída, correto? Então, quando a gente pluga, né, tem um dispositivo que está faltando aqui, se encaixa na churrasqueira elétrica. Quando você pluga, ele liga a churrasqueira elétrica, essa corrente elétrica vai atravessar esse condutor, esse material oferece grande resistência à corrente elétrica, percebeu? É um condutor que tem um material de alta resistividade, ou seja, ele resiste muito à passagem da corrente elétrica. E quando a gente liga essa churrasqueira elétrica, lá nessa gradezinha da churrasqueira elétrica, ele fica numa tonalidade avermelhada, parece cor de fogo mesmo, tá? Ele é bem básico, né? É uma resistência elétrica bem básica, ou seja, quando pluga já começa, né, aos pouquinhos a aquecer, e quando chega no estágio de aquecimento total, fica incandescente, ou seja, bem avermelhada. Por que isso acontece? Isso acontece porque todo o fio condutor ou condutor metálico, quando atravessado por corrente elétrica, ele causa o efeito térmico.
correto? Então, o que é o resistor elétrico, né? O resistor elétrico ele foi projetado para, toda vez que for atravessado por corrente elétrica, causar efeito térmico. Então, a resistência elétrica transforma energia elétrica em calor, integralmente em calor, correto? Então, essa é a função. Não confunda resistor com resistência. Resistor é o material, tá aqui, ó. A resistência é a característica da passagem da corrente elétrica. Então, quando a corrente elétrica, né, é bloqueada por esse material, né, aí surge a resistência elétrica. Isso aqui é uma resistência de chuveiro elétrico básico, naquelas luchinhas, né, mais comuns que a gente tem, tá? Então, olha só, nós temos aqui os polos, né, em duas fases, correto? Uma fase maior responsável por uma situação no chuveiro e uma fase menor pelo controle. Aqui, essas fases, né, esses polos, eles controlam a temperatura do chuveiro. Quando você mexe lá na chavinha, né? Você mexe na chavinha, correto? Aí você está selecionando o que você quer. Inverno, tá? Verão ou frio. Quando é frio totalmente, fica desativado. Então, essa daqui é um tipo de resistor elétrico de chuveiros comuns, tá? Bem comum mesmo. O que que eu tô imaginando? O que que o John está falando? O John está na área. Estou imaginando o quão quente deve ficar o aço após receber 3 raios seguidos. Na verdade, é aquilo que a gente comentou na aula passada também, né? O raio lá, ele é um efeito de ondas eletromagnéticas de alta temperatura, certo, John? Então, assim, a, a resistência elétrica varia conforme o comprimento, a largura e a natureza do material condutor. Aquilo que eu falei para vocês, né? Dependendo do material metálico, ele pode ser mais ou menos resistivo, tá? Ele consegue suportar mais calor no seu interior, tá? Então tá assim, ó, além a natureza do material condutor, além da temperatura que ele é submetido. Lembra, como é que eu vou conseguir? Eu consigo ligar um fio de lâmpada a um chuveiro? Até consigo. O grande problema é quando eu ligar esse chuveiro. O que vai acontecer com esse fio? Né? A passagem da corrente elétrica vai ser tão grande, juntamente com a voltagem, né, que esse fio vai aquecer de maneira tal que ele vai acabar partindo, ou vai pegar fogo, ou causar um curto-circuito. Tá? Então, nós temos aí bitolas de fio adequadas para cada aparelho, correto? Isso mesmo que se fala, bitolas de fio. Tá? E a gente vai vendo isso aqui, ó. A gente vê isso no, né? Pode, pode explodir, tum. Na verdade, dependendo da situação, eu acho que quem vai sobreviver nessa história aí, Mari, não é nem o chuveiro, o coitado vai sobreviver. O fio é que vai derreter mesmo. Não vai ter força suficiente para isso, tá? Então, olha lá. Esses fatores aí, a gente conhece esses fatores como segundo a lei de Ohm, que nós vamos ver lá na frente. Então é o seguinte, olha a nossa equação lá. Aqui eu tenho a resistência elétrica do material. Isso aí, gente, é calculado pelas indústrias, né? Quando vendem produtos aí de natureza elétrica, condutores elétricos, passa-se por um processo de laboratório, tá? Testes de laboratório, até chegar ao consumidor final, que somos nós. Então não é assim, esse fio ele vai ser ligado em tal aparelho, esse fio vai ser ligado em tal aparelho. Existe uma norma técnica para isso, tá certo? Tá? Então existe uma norma técnica para garantir total segurança para nós que somos os usuários, né, os consumidores. Então ali, ó, segue esse tipo de equação aqui. O R é a resistência do material, né?
quanto ele resiste a alta temperatura e corrente elétrica. Essa letrinha aqui que parece um Pzinho é uma letra grega chamada Rho, que significa que a resistividade de cada material é diferente. Tá? Do cobre é uma, do aço é outra, do ouro é outra, da prata é outra, e assim por diante. Do níquel, do cromo, tá? Aquelas misturas, né? Do níquel, do cromo. Então, é essa equação que faz com que a gente consiga calcular a resistência do condutor, tá? E aqui, ó, o Lzinho é o comprimento do condutor, tá? E aqui, o A maiúsculo é porque a gente não fala quase de fórmula, né? Em laboratório, mas dessa vez tive que falar de fórmula por conta da resistência do material. Então, a área de secção transversal do condutor. O que é a área de secção transversal do condutor? Cadê? Ó, tá vendo aqui, né? Esse fio do meu fone de ouvido, tá? O condutor, ele tem uma área específica, ou seja, uma espessura, uma área de secção transversal, ou seja, é como se eu estivesse fazendo um corte e visse qual é a espessura interna desse fio, tá? Então, a área de secção transversal, tem mais, deixa eu ver se consigo aqui, antes que destrua todo o meu estúdio, né? Olha só, esse cara aqui já é diferente, é o fio da caixa, né? Da minha caixa que eu desplugo ela para dar aula para vocês, ó. Então, olha, a área de secção transversal é a espessura dentro do fio. Na verdade, é bem fininho, porque aqui é a proteção, né? É o cabo de proteção, tá certo? Para o isolamento. Mas lá dentro são dois fios bem fininhos, porque na verdade, se é para conduzir som apenas, não precisa ter uma área de secção tão grande, correto? Então tá aqui, ó, de acordo com a equação, nós vemos a resistência, e a resistência é diretamente proporcional ao fio condutor, tá? Ao fio condutor. Então, gente, não vamos começar com a história do discurso de aula, não, porque eu falei para vocês que no começo da aula, eu já fiz por aqui, mas é para que a gente não atrapalhe a aula, né, com a história dos procedimentos, tá certo? Então, desligar o áudio, desligar o vídeo, vamos continuar. Então, assim, ela também é inversamente proporcional à área do condutor, ou seja, quanto maior a área, mais fácil a passagem dos elétrons. Consequentemente, menor a resistência do material. Tá explicado. Então, quanto maior a bitola, né? Maior a espessura do fio, mais fácil vai ser a passagem da corrente elétrica. Isso vai depender do quê? Da qualidade do material, tá? Da qualidade do material, certo? Então, na primeira lei de Ohm, a gente já viu aqui, né, que eu falei lá, lá em cima, na primeira lei de Ohm, a resistência elétrica, ela também pode sofrer a variação conforme a variação de tensão e da corrente elétrica do condutor. Boa, né? Porque se a gente for olhar a nossa fórmula aqui, a nossa fórmula, esse Vzinho, ele pode ser substituído pela letra U, de tensão, tá? Mas às vezes a gente vê aí nos livros e vê nos conteúdos virtuais que a gente acompanha, que ou você pode usar a letra V de voltagem, né? Ou tensão, e aí de corrente elétrica. Então vamos desvendar o mistério da nossa formulinha aqui. Pela primeira lei de Ohm, a resistência é igual à divisão entre a tensão elétrica, ou seja, a voltagem, correto? Pela corrente elétrica. Então, essa lei ela é válida para os materiais que possuem resistência elétrica constante, tá? Como os resistores ômicos. Lá em cima eu comentei com vocês que nós temos o efeito térmico de todo o fio que é atravessado por todo condutor. Quando atravessado por corrente elétrica, ele causa um efeito térmico, tá? Então,
Lembrando que é característica de resistência elétrica. Então, vários aparelhos na nossa casa, né, têm um funcionamento baseado... Isso, logo quando eu falei lá, já começamos a aula muito bem, hein? O nosso resumão aqui, né, para você acompanhar, tá? Nosso resumão, funcionamento baseado no uso de resistência elétrica, por meio de pequenos dispositivos chamados resistores, que têm como função transformar energia elétrica em energia térmica. Alguns dos aparelhos domésticos que utilizam os resistores são chuveiro, ferro de passar, secador de cabelo, forno elétrico, churrasqueira elétrica, entre outros. Tá? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que eu vou começar. Deixa eu ver aqui. Na verdade, não é decorar, não. Cadê o Gessé? Professor, temos que decorar tudo isso, Joule, as fórmulas, etc. Na verdade, não é decorar, né? É entender o conceito físico, viu, Gessé? O conceito físico, por exemplo, o que era o conceito físico, né? O que é o conceito físico aqui? O conceito físico de resistência, a gente sabe que está relacionado ao material quando ele é atravessado por corrente elétrica, né? E na corrente elétrica, quem é o impulsionador da corrente elétrica? É a voltagem, tá? Então, quando eu tenho aí, eu mando voltagem, ou seja, mando combustível, né, dentro do meu condutor. Lembra que eu falei que a voltagem é o combustível para a corrente elétrica? Não é isso? Então, é a força, né? A força que eu tenho. Então, quando eu mando essa força e divido pela fiação da minha casa ou do meu aparelho, divido, ou seja, pela corrente elétrica, eu vou causar uma resistência nesse condutor, nesse material, tá? E causando essa resistência elétrica, eu vou causar esse efeito aqui, ó, o efeito Joule, que é o efeito térmico. Ele deu exemplo lá dos aparelhos que eu tenho em casa, né? Eu tenho em casa. Então ele foi falando lá, deixa eu dar uma olhadinha, vou pedir licença para baixar aqui a cabeça para vocês darem uma olhada, que eu trouxe umas tranqueiras aqui. Alguém não vai gostar muito, ou vai, né? Olha esse cara aqui, secador elétrico, correto? Né? Ele puxa o ar, olha lá, ele puxa o ar de fora, joga para dentro, puxa esse ar de fora, tem uma ventoinha, né? Puxa o ar de fora, joga para dentro. Aqui dentro tem um fio condutor, certo? Que ele é aquecido pela corrente elétrica e aqui ele libera o ar quente. Você pode fazer a regulagem, né? A intensidade, tá certo? A intensidade da temperatura do secador de cabelo. Outro que eu peguei tudo da minha mulher, né? Tá lá na sala, então é melhor, né, ficar de boa, tá? Então é o seguinte, conhece esse? Quem tem cabelo conhece esse, né? Quem tem cabelo, ó, eu tenho cabelo, gente, mas ele cresce em lugares desordenados. Ele não cresce de um lado para o outro. Deixa eu tentar fazer aqui modelar aqui um ficou bom? Ficou legal? Olha lá. Ficou show, né? Passei uma chapinha, ou seja, a chapinha de cabelo. Nossa, cara, fiz um rolo aqui, show de bola, só para mostrar para vocês, né? Os equipamentos, fiz uma bagunça, mas a bagunça inteligente, né? Essa bagunça inteligente é a que eu gosto. Tá? Então temos aqui a chapinha de cabelo, né? Dentro dessa plataforma, ela é básica, a construção básica, né? Eu tenho aqui o fio, né? Condutor. Quando entra aqui em contato com a resistência elétrica, que está aqui nessa base, tanto aqui quanto aqui, né? Ela gera o efeito térmico, tá certo? E eu estou olhando para lá, né? Para olhar para cá. Oi, tudo bem? Para olhar para cá, desculpa, tá? Então, olha, eu tenho aqui as resistências elétricas, né? Os resistores elétricos estão aqui dentro, nessa parte interna, correto?
Então, vamos lá. Que a aula hoje está bem laboratório mesmo. Famosão, né? Dos mais antigos que a gente conhece, correto? Mesmo sistema, não estão vendo minha cara, né? Mas eu estou conseguindo. Olha lá. Fio condutor, alimenta a eletricidade, passa por aqui, vem para baixo. Aqui embaixo tem um resistor elétrico, muito parecido com aquele lá da basezinha, da molinha do chuveiro elétrico, como é que fala, gente? Da churrasqueira elétrica que eu mostrei para vocês no começo. Então, atravessado por corrente elétrica, fica incandescente, correto? Fica incandescente e aí aquece a base para a gente poder passar as nossas roupas, tá? Passar as nossas roupas. O pessoal está no chat aqui, mas como eu estava pegando um monte de coisa, não deu nem para responder, não. Não deu para responder, não. Aí tá aqui a Mariana, né? Vou falar pro meu pai que a bagunça aqui na mesa de estudos é uma bagunça inteligente. Depende do que você se chama de inteligente, né? Que bagunça que você tem aí? É bagunça de material de estudo? Se for de bagunça de material de estudo, se você está estudando, eu acho que é uma bagunça inteligente, tá certo? Então pode mandar um abraço aí pro teu pai aí, que sempre, né, participa aí da situação, tá? E aí o Jessé tá falando o seguinte, o engraçado é que todos eles têm o mesmo sistema para esquentar. Boa, Jessé. Boa, gostei dessa. Eles têm o mesmo sistema para aquecer. Essa foi sucesso garantido, hein? Esse comentário foi sucesso garantido. Tem o mesmo sistema, um sistema simples, um resistor elétrico interno, passa-se pela corrente elétrica, não é? Passa a corrente elétrica por ele, causa-se a resistência e essa resistência faz com que o dispositivo, né, o aparelho, aumente. Muito boa essa tua colocação. Para finalizar, né? Para finalizar, muito boa mesmo. Gostei dessa do Gessé, foi show de bola, né? Então, assim, então, John, tem um composto diferente. Foi isso que eu entendi, foi assim. O aparelho é diferente, mas qual é a intenção? A intenção do aparelho é transformar a energia elétrica em térmica, ou seja, eles têm a mesma finalidade, correto? Eles têm compostos diferentes, mas a intenção de quando cria-se um aparelho desse, né? Tamo junto, José. A intenção é passar calor para aquilo que, né, para aquilo que ele foi destinado, tá? Não um jeito diferente de esquentar. Entendi. Tá? Então, assim, para finalizar nossa aula, que ela passa tão rápido, essa aula show de bola, né? Mas ela passa muito rápido. No laboratório, e a gente vai se virando aqui, né, pelo meio do caminho, pelo percurso. Eu trouxe aqui para nós, vai começar. Eu já acho que eu já mostrei isso para vocês, né, nas nossas aulas. Acho que eu já mostrei isso para vocês. Esse cara aqui é um que eu guardo lá, né, de emergência, tá certo? Esse cara aqui, eu guardo ele de emergência, porque se ele acabar queimando, se o de lá acabar dando algum problema, eu tenho esse cara aqui. Ele é o velhinho. O novo é mais sofisticado, mais caro, né, mais cheio de frescura, mas é assim, esse cara eu guardo ele de emergência, porque se der pepina no outro, eu tenho ele. Então, ele é fácil, né, de abrir, até porque eu queria mostrar para vocês que conforme eu vou abrindo, vocês vão ver, olha, foi fácil de eu abrir. Vocês vão ver que, olha quem apareceu aí para nós. O sistema de resistores dele, tá? Vou deixar bem aproximado aí. Bem aproximado, para mim está gigante. Bem aproximado o sistema de resistores dele. Então, dá uma olhadinha, são 3 molinhas distribuídas. São 3, é? Deixa eu ver. 3, né? 3 molinhas distribuídas, correto? Então, significa dizer o seguinte, que aqui dentro do dispositivo eu tenho uma fiação,
Olha lá, Gessé, tu que acompanhou lá, que tu tirou aquela conclusão legal. Tá vendo? As conexões, né? O condutor elétrico joga aqui para dentro e quando eu faço a regulagem, olha, aqui, né, as mudanças de temperatura, tá? Essa regulagem, mudança de temperatura é o que vai fazer com que passe mais ou menos corrente elétrica para o resistor, tá? Então, nesse caso aqui, essa duchinha aqui, ela é eletrônica. Então, ela não tem aquela chavinha de inverno, verão. É muito legal dela é que você, conforme vai regulando, ela vai regulando a intensidade, né? De acordo com o que você quer a temperatura da água. Essa é bem legalzinha, tá? Os meus chuveiros antigos eu tinha que desligar e mudar a chavinha. Eu nunca mudo de temperatura do chuveiro com o chuveiro ligado, é perigoso, tá certo? Então, geralmente eu fechava lá o registro de água, tá? Para mudar a temperatura do chuveiro. Então, olha só, o sistema de resistência elétrico dentro desse chuveiro, tá certo? Então, a gente não vê porque ele está coberto, mas eu imagino que quando ele está funcionando, essa parte aqui deve ficar toda vermelha, toda incandescente, né? Para aquecer a água para a gente tomar banho, correto? Então, vocês viram lá, né, que hoje a nossa aula está bem intuitiva, bastante exemplo de material. Trouxe até o meu chuveiro pessoal e agora não vai dar para montar não, tá? Eu vou montar daqui a pouco, só para mostrar para vocês como é o funcionamento, né, do nosso amigo, né, nas temperaturas baixas. Então, quando você tirou aqui, você tira ele, você vê que literalmente ele tem uma base de resistores elétricos bem grande, tá? Eu espero, gente, que vocês tenham entendido o intuito da aula de hoje, de laboratório, tá certo? Continuar aí com os nossos estudos. Qualquer dúvida aí a gente vai falando sobre né, a matéria, a disciplina, sempre nas nossas aulas, né? Olha lá, o John tá falando assim, eu sempre mudo a temperatura com o chuveiro ligado. Não é bom, né? Não é bom, tá certo? Por que que não é bom? Porque, na verdade, você está causando aí um choque térmico no chuveiro. Só se o teu chuveiro ele for eletrônico, tá? Se ele for eletrônico, né? Se é um chuveiro eletrônico, como eu falei para vocês, ele tem um sistema de distribuição de temperatura. Esse sim, você tem que estar com ele ligado e você vai regular a temperatura. Mas se for um chuveiro mais antigo, que você tem aquela chavinha lá, não é aconselhável, tá certo? Então, gente, vou agradecer aí a presença de vocês, né? Mais uma vez, tá certo? Nossa aula acabou, né? É uma pena, tá? Tô com saudade de vocês aí, isso aí eu falo sempre aqui em casa, né? Que é muito legal, né? Quando a gente vê que nós temos pessoas queridas, principalmente para a gente trabalhar. E vocês são muito queridos aí por mim, tá certo? Então, um abraço a todos, os pais de vocês aí também que estiverem acompanhando a aula, muito obrigado, né? A nossa aula remota aí. Não esqueçam, não esqueçam de, por exemplo, na parte, assim que termina a aula, na parte da tarde, eu faço os uploads das aulas lá para a TV Adélia. Se tiver com algum problema, vocês podem dar um toque para mim ou para a escola me informar, tá certo? Então, desejo a vocês aí uma boa tarde, tá? Que Deus abençoe a todos, as famílias também. E para finalizar nossa aula, tá aqui, né? O meu desejo maior. Tá aqui, ó. O nosso coraçãozinho, né? Nosso companheiro, né? A gente aqui. Mariana, um dia se tu souber o que está escrito aqui, tu me fala, tá? Se tu consegue enxergar daí, tá? Então, a Melissa aí. Tamo junto. Tá, gente? Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau. Amo vocês. Tchau, tchau. Tchauzinho, Bárbara.